eu acho que o Álvaro, inclusive, tocou num ponto bastante importante, ele falou que todos esses dados são o patrimônio da empresa, né? E, na verdade, justamente por isso, e aí, trazendo de volta um pouco a nossa discussão para a LGPD, muita gente não entende o porquê que a LGPD vai ser tão burocrática, ela está sendo criada, e o motivo pelo qual ela está sendo criada. E, na verdade, o fundamento de criação dessa lei é justamente proteger o maior patrimônio das pessoas físicas. E qual é o maior patrimônio das pessoas físicas? Na verdade, são os dados dessa pessoa física. E quando eu digo dados das pessoas físicas, não estou falando só do seu nome, do RG, do CPF, do endereço. Na verdade, são todos os dados que, através dos quais a gente consegue identificar aquela pessoa. Então, hoje a gente consegue identificar uma pessoa pelo seu endereço de IP. A gente também tem orientações religiosas, sexuais, orientações político-partidárias, as questões de saúde dessa pessoa. Então, vejam, é justamente para proteger essa gama de dados das pessoas que a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada. Porque hoje, os nossos dados, eles são espalhados com muita facilidade. Em qualquer site que a gente entra, em qualquer portaria de prédio que a gente tem que ingressar, a gente está compartilhando nossos dados. Mas será que esses dados que a gente está compartilhando são necessários para que a gente ingresse numa portaria ou para que a gente faça uma compra? Muitas vezes os nossos dados são vendidos por outras empresas, para bancos, para corretoras de seguro e assim por diante. Então, justamente para isso que houve a implementação da LGPD no mundo, né, e o Brasil está fazendo essa implementação agora, para que houvesse realmente essa proteção dos dados da pessoa física. Imaginem vocês, por exemplo, esses relógios, esses smartwatches, se eles pegam as informações das nossas atividades físicas e mandam para as companhias seguradoras de saúde, mandam para os planos de saúde, e os planos de saúde, com base no nosso histórico, começam a exigir carência ou retalhar coberturas. Então, são informações que não poderiam ser vazadas, né? E é justamente para que essas coisas não aconteçam que a LGPD chegou, e com esse intuito de realmente proteger os dados nossos como pessoa física perante o mundo virtual, o mundo tecnológico, para que não haja esses abusos e que a gente não venha a sofrer coisas como sequestro de dados, ou que está muito na moda, né? Muitas vezes, em algumas empresas, você chega durante o dia, vai acessar o seu computador e vem lá uma mensagem de que seus dados foram sequestrados, ou então o bloqueio o sequestro dos seus dados bancários e existir transações bancárias sem autorização. Então, justamente para isso é que veio a LGPD tentar proteger os dados pessoais das pessoas físicas de todas as ameaças existentes atualmente no mundo. Um outro abuso também, que inclusive eu e o Márcio comentamos numa última palestra que nós demos sobre o tema, foi empresas de vendas de passagens aéreas, de reservas de hotel, elas estavam se utilizando de informações do seu computador. Então, se você tinha um Mac, um computador, entrava para fazer pesquisa de passagens aéreas ou reserva de hotel, era possível que você pagasse mais caro do que outra pessoa que tinha uma marca de computador mais simples, justamente em razão dessa informação que era rastreada. Então, eles conseguiam monetizar. Então, quem tinha condições de ter um Mac provavelmente pagaria mais caro fazendo a reserva de um hotel ou uma passagem em relação, em comparação à pessoa que não tinha a mesma condição de ter um computador da mesma marca. Então, vários abusos como estes, eles acontecem em razão de que hoje não existe, pelo menos no Brasil ainda, né, uma lei vigendo
fazendo todo o regramento necessário para que haja um controle por parte das empresas. Me diga uma coisa, você tem algum case que vocês possam comentar dos estágios do trabalho aí da LGPD? Na verdade, essa lei, ela foi criada no Brasil em 2018. E justamente por impactar bastante na forma como as empresas vão ter que atuar, foi dada uma carência, aí, vamos dizer assim, de 2 anos para que ela entrasse em vigor, né? Por isso que ela está entrando em vigor só agora. Só que muitas empresas ainda nem se adequaram, ainda nem sabem da existência dessa lei e ainda nem imaginam o impacto que essa lei vai promover nas suas atividades. Nós estamos fazendo, sim, algumas implementações, já estamos tratando com alguns clientes, desde escritórios de contabilidade, empresas de prestação de serviço, de terceirização de mão de obra, por exemplo, portaria, jardinagem, segurança, empresas multinacionais que têm alguma relação com as suas sedes em outros países, e cada uma é uma realidade diferente. Cada uma tem a sua realidade, cada uma trata os dados de um jeito, e por isso que não tem uma fórmula exata de como fazer a implementação da LGPD nas empresas. É preciso realmente entender como que a empresa opera, como que quais são os sistemas que a empresa usa para tratamento desses dados, para conseguir, de uma forma eficaz e eficiente, fazer essa implementação dentro da sociedade, porque... Então, vocês efetivamente fazem um processo consultivo, entendendo que tipo de dados a empresa atua, como é que é o processo dela, para identificar que pontos ali podem convergir com relação à LGPD e que pontos não tem nada a ver com a LGPD. Eu me lembro... Exatamente. Veja, por exemplo, vou citar alguns exemplos, mas nessas empresas de segurança ou de portaria, uma informação importante para elas é o fato da pessoa poder trabalhar de sábado, aos sábados, né? E tem religiões que não permitem esse trabalho. Só que eles não podem, e isso, descartar uma pessoa em razão da religião que ela pratica é discriminatório. Então, ela vai ter que se adequar com relação a essas informações para que essas informações não sejam aquelas que foram as definitivas para que não houvesse a contratação. Vai precisar tomar muito cuidado com relação a esses pontos para que isso não gere um desconforto ou um ato discriminatório. Outro exemplo, vamos supor que um escritório de contabilidade ele faça a folha de pagamento de 2 empresas concorrentes. E essas empresas, uma delas está precisando de um gerente em determinado setor e pergunta se o contador não pode indicar, se não conhece alguém para preencher essa vaga. E ele pode chegar e verificar na outra empresa, ele vai até saber quanto que a pessoa ganha, né? E pode passar essa informação. E isso é um vazamento de um dado que não pode ocorrer e que pode gerar uma indenização, pode gerar uma responsabilidade da pessoa que vazou esse dado. Então, são N situações que são possíveis de serem citadas como violação ou vazamento dos dados que vão trazer consequências para aquela pessoa que vazou, para aquela empresa que teve o vazamento, que ocorreu o vazamento em suas dependências, né? E esse tipo de assunto, então, envolve haver explicitamente algum tipo de termo com as pessoas que trabalham na empresa para corresponsabilizá-las e alertá-las de que esse tipo de atitude, né? Como eu tinha comentado antes, a questão de educação e formação já basta, né? A pessoa naturalmente já sabe que é antiético, que é imoral, etc., né? Exatamente. Oi? Deveria saber, né? E, na verdade, a gente conta com o bom senso das pessoas, mas, infelizmente, não são todos que possuem. Mas, sem dúvida. Então, documento em termos explícitos para tentar proteger a empresa com relação a isso,
trabalho que vocês levam para dentro delas, né? Isso, tem tanto a parte de análise documental já existente na empresa, né, e para adequação, como também, muitas vezes, é necessário elaborar algum termo de autorização, políticas, que muitas empresas não possuem nem regulamento interno, então, a necessidade de fazer toda essa análise documental. E junto com isso, a parte também de TI, né, porque se ocorre um incidente dentro da empresa, isso muitas vezes é identificado junto com o pessoal de TI. Então, é um trabalho em parceria, para que haja toda a elaboração de documento para assegurar alguma situação. Normalmente, o TI é que auxilia o jurídico, passando para nós como que é o sistema interno daquela empresa, quais eventuais falhas, para que seja possível fazer um relatório de impacto, onde a gente mostra os gaps para adequar. Não estou puxando a sardinha para a turma do TI, né? Não é só o jurídico que apoia, o financeiro, o contábil, o fiscal. Sim, não, com certeza. Toda hora me deixa do TI, olá, precisa disso, daquilo, daquilo. Não, é por isso que precisa ser feito. Uma das primeiras coisas no momento da adequação é a equipe multidisciplinar que eu havia comentado há pouco, né? Ela é formada por pessoas do jurídico da empresa, do RH da empresa, do financeiro, ou outros funcionários chaves, né? Que são de algum setor, representa algum outro setor importante da empresa, e também do pessoal de TI. Então, é toda uma equipe. Comentando aquilo que o Álvaro tinha dito, realmente, vai existir a necessidade de criação de documentos, né, de políticas de privacidade, de termos de uso, de acordos de confidencialidade, para que as empresas possam fazer com que seus funcionários assinem, se conscientizem, para que não haja nenhum tipo de vazamento. E se houver, a empresa está resguardada com os documentos. Veja, o Álvaro sempre tem batido nessa tecla de que se as pessoas fossem educadas, não era necessário absolutamente nada. Isso é uma verdade. Mas a outra verdade é que a Lei Geral de Proteção de Dados vai mexer na cultura do empresário. Então, a cultura empresarial vai ter que mudar. E isso vai ser bastante difícil, porque muita gente é resistente à mudança. Isso. É algo interessante. Inclusive em nossos clientes, que não estão entendendo como que essa nova cultura vai ter que ser colocada em prática, né? Algo que a gente vê, às vezes, quando a gente se relaciona a empresas muito grandes, multinacionais, que têm um cuidado maior, até às vezes, quando elas vão se implantar em outro país, estou falando de empresas maiores, é comum, realmente, você até recebe o e-mail, já vem um corpo de texto lá embaixo do e-mail, falando sobre a confidencialidade da informação, a responsabilidade, etc. Você vai ter uma reunião, muitas vezes você tem que assinar documentos sobre a confidencialidade do que vai acontecer dentro da reunião, da corresponsabilidade entre as partes, né? Coisa que a gente não vê em um monte de outras coisas. A coisa flui mais rápido e tal, e eu acho até que faz sentido, mas também faz sentido essa proteção que as empresas maiores buscam. E, de novo, como eu estava falando lá no começo, né? Faz com que, às vezes, essa padronização faça você enxergar mudanças comportamentais, mudanças de procedimento, corrigir pontos de falha que podem, a princípio, parecer um custo, um empecilho e tal, mas, por outro lado, se você está ampliando o compliance, você está ampliando os processos, você está ampliando a qualidade e responsabilidades profissionais, você talvez esteja ampliando o valor do teu negócio também, tá certo? Ou seja, você está mudando de patamar, você está fazendo coisa diferente. A importância da LGPD com relação à TI, dados, essa responsabilidade pode acontecer, às vezes, não só das pessoas, mas tem empresas, às vezes, que têm uma certa facilidade de ficar pegando oportunidades, como a gente está falando, e isso é a parte que eu considero mais grave, né? De vender esse banco de dados, essas informações, sem qualquer restrição para alguém que precisa. Isso começa
a cercear, a ficar um pouquinho mais difícil, porque você comentou lá no começo que não é apenas o mundo do e-commerce, das mídias sociais, onde de fato eles vivem vendendo isso, tá bom? Vai mudar um pouco essa realidade, ok? Sim. Vai responsabilizar mais as empresas que, porventura, tenham uma fé nesse assunto, né? Outra coisa importante da LGPD é não é proibido você obter o dado, desde que aquele dado que você obtenha seja necessário para o trabalho ou serviço que você executa, certo? Então, se eu preciso fazer uma nota fiscal, eu tenho que ter o endereço da pessoa, eu tenho que ter o documento da pessoa, eu tenho que ter informações dela para conseguir fazer a minha venda. Tá? Não tem problema, você pode fazer isso, né? O que você não pode fazer? Você está fazendo a tua venda, mas você também quer captar o time de futebol do cara, você quer captar, sei lá, 75 mil... Outras informações. Que não são, na verdade, do teu negócio, né? Então, tudo aquilo que você captar que tem a ver com o teu negócio, você pode fazer, lógico que você não pode sair usando indiscriminadamente isso, mas se isso faz parte da tua operação, tá ok. Essa também é outra coisa dentro da LGPD que a turma, talvez a turma de marketing disso, a turma de marketing adora estatísticas e altas informações de ligações com coisas diferentes, né? E se você capta, se você pega informações que não são da sua atividade, mas que por algum motivo te interessa, né, como empresa, você pode, desde que daí haja uma autorização, consentimento do titular, ele precisa estar ciente. Porque uma vez que você pega alguma informação, algum dado para uma nota fiscal, por exemplo, existe uma base legal na legislação, na LGPD, que autoriza a empresa captar aqueles dados, colher aqueles dados, sem autorização do titular. Mas qualquer outra informação, qualquer outro dado que fuja disso, você precisa buscar na lei outra base legal. Inclusive, nós vamos tratar sobre bases legais, né, de forma separada, porque são 10 bases legais que a LGPD traz. Então, não há problema nenhum. A ideia não é travar o negócio, conforme eu havia dito, e sim estabelecer e definir procedimentos internos para melhor gestão e segurança da empresa. É isso. A ideia geral da LGPD é essa. Estão com dificuldade em fazer as suas próprias operações com as matrizes, com as suas sedes, em razão do Brasil não ter essa legislação vigente, por impedir empresas sediadas lá na Europa de fazerem essas operações com empresas sediadas em países que não tinham esse tipo de proteção. Uma lei que vai impactar as empresas de uma forma bastante contundente.